Pacientes que dependem da saúde pública sofrem com a falta de leitos e também de respiradores. Fontes ouvidas pelo RJ1 mostram que a dificuldade do sistema em atender quem precisa tem levado muita gente à morte. A gente vê na reportagem da Gabriela de Palhano. O seu José Carlos era taxista, tinha 68 anos. Foi levado para o Hospital Souza Aguiar, no centro, antes da Páscoa. Estava com hipertensão e diabetes descompensada. Não havia leito de internação e ele ficou na sala vermelha. Desde quando ele ficou internado até ontem, a gente não pôde ver ele e Estou muito triste. A família toda está sofrendo, entendeu? E no Souza Aguiar, eles não tinham cuidado nenhum. As famílias que tá lá, que estavam na sala vermelha, entendeu? A gente filmou de longe. Aí perguntei à médica, a médica falou que ele estava com máscara, ele não estava. A gente viu de longe, filmou de longe. A família gravou um vídeo da sala vermelha, onde ele ficou sem suporte de oxigênio. Depois de 11 dias no Souza Aguiar, o paciente foi transferido na quinta-feira para o Hospital Rocha Maia, em Botafogo. Mas o hospital também não tinha leito disponível com respirador. Quando chegou lá no Rocha Maia, a médica falou pra gente que meu pai estava passando muito mal e que precisava ser entubado e precisava da UTI, que só em volta no hospital de Volta Redonda que tinha. Aí pediu autorização da gente para estar mandando ele para lá. Quando a gente autorizou, que a médica entrou para fazer a papelada, quando ela voltou com a notícia que meu pai tinha falecido. Agora eu não entendo porque o Souza Aguiar não pediu autorização para se transferir ele. Essas imagens são do seu José em 2018. Ele deixou 3 filhos e 4 netos. Seu José Carlos trabalhou como taxista até ficar doente. Morreu por síndrome respiratória aguda grave, suspeita de Covid-19. Entre os dias 1º e 20 de abril, mais de 10 mil pessoas procuraram as emergências da Prefeitura do Rio. 775 tinham sintomas graves de falta de ar e precisaram de leitos de internação. 145 morreram nas unidades de emergência, na fila de espera, sem conseguir o socorro necessário. Hoje, mais de 900 pacientes estão nas emergências da cidade do Rio, a porta de entrada para o sistema de saúde. 39 UPAs, coordenações de emergência e hospitais de toda a rede estão superlotados. Tem mais pacientes na sala vermelha do que leitos. Gustavo é médico na UPA de Magalhães Bastos. Os pacientes mais graves deveriam ser os que saem antes. Eu cheguei a ver pacientes que estavam internados já esperando a vaga há 5 dias. Tem pacientes que vieram a óbito enquanto aguardavam as vagas. Então, inclusive pacientes mais graves, deveriam ter saído rapidamente as vagas, né? O paciente não é para ficar um dia, o ideal seria que ele ficasse poucas horas esperando, né? Que ele fosse internado, a gente estabilizasse ele, assim que ele tivesse condição de ser transferido, que fosse transferido. Então, quando ele não é transferido, o paciente, alguns deles vêm a óbito, sim, porque não conseguiram mais recursos, né? Não tiveram recursos necessários ao tratamento dessa doença. Pacientes também estão chegando graves nos postos e clínicas da família. Essas unidades básicas não têm a estrutura para ficar com esses doentes. As equipes solicitam uma ambulância na chamada Vaga Zero. Mas ontem, a coordenação de uma área mandou esta mensagem. Temos 70 pedidos de transporte de Vaga Zero. 95% são suspeita de Covid. O tempo hoje de atendimento vai ser enorme. Temos que manter o paciente com suporte de oxigênio limitado. Em alguns casos, a maioria das unidades com sistema inadequado, com medicações inadequadas e cada vez mais a situação piorando, né? Não só nos hospitais, mas também na rede de atenção primária, qual já encontra sucateada. Fontes ouvidas pelo RJ dizem que a Prefeitura só tem 35 ambulâncias para este tipo de regulação. Na clínica de Manguinhos, as equipes esperaram até às 11 da noite para conseguir ambulância para um paciente. Os médicos das clínicas e UPAs dizem que a situação é muito grave. A gente tem observado aumentar semana por semana a quantidade. Então, por exemplo, essa semana já a sala vermelha, né, que é a sala de pacientes graves, já estava com o dobro da capacidade dela, né?
Então, já não tinha mais nenhum respirador disponível. Então, se algum paciente precisasse de respirador, a gente não teria o que fazer, porque não teria mais. A expectativa é que o sistema chegue em colapso em pouco tempo, né? A gente não tem a capacidade dos leitos de UTIs no Rio de Janeiro, no público, já estão mais de quase 100% ocupados, né? Então, a expectativa, infelizmente, é muito ruim, né? A Secretaria Municipal de Saúde diz que apoia as unidades da administração direta, incluindo todas as 4 grandes emergências da cidade, com 61 ambulâncias para transferência de pacientes, e que a maioria das unidades de saúde tem ambulâncias próprias para fazer o transporte dos pacientes. Informou que o tempo de higienização dos veículos após o transporte é necessário para garantir a segurança dos pacientes e evitar o risco de contágio do coronavírus. E que o atraso se deve também por causa do aumento da demanda durante a pandemia. Edmilson Ávila, boa tarde para você. Boa tarde, Mariana. Boa tarde, gente. É uma conta que já não fecha, pacientes de mais para leitos de menos. Aí a gente viu na reportagem, começa a peregrinação em busca de uma vaga. Como é que estamos nesse momento em relação aos leitos aqui no Rio? Vamos traduzir esse drama todo aqui. Nós temos uma grande fila aqui. Primeiro, essa fila aqui, ó, pessoas nas emergências, 904 pessoas. Isso é uma grande fila. Você está na emergência, você está precisando depois ser transferido. Nós temos só aqui para transferência em UTIs e aqui com suspeita de Covid, 230 pessoas. É muita gente. E aí, neste momento, você fala, bom, então tá, vamos dar uma olhadinha, então, o que temos de leitos neste momento. Então, gente, olha o que temos na rede pública do Rio de Janeiro, capital, 96% de ocupação. Opa, onde estão os outros 4%? Opa, Edmilson, então tem leito aí, não tem? Não, gente, esses leitos são mais ou menos como um leito de retaguarda. Você tem um hospital, a enfermaria, então tem um leito de UTI aguardando ali, porque muita gente da enfermaria, algumas pessoas vão ficar graves rapidamente, então vão precisar desse leito, Mariana. Então, aqui nós temos 96%, mas é como se a gente tivesse esgotado, então esgotou na capital. Onde temos leitos neste momento? Temos leitos neste momento só lá em Volta Redonda, no Hospital Zilda Arnes. E agora eu vou te mostrar aqui o que sobrou lá também. Ontem lá nós tínhamos uma capacidade de 50%, hoje 75% de ocupação. Restam 25% aqui apenas, Mariana, de leitos neste momento no estado do Rio de Janeiro. Então veja que a situação é muito grave. Todos os nossos principais hospitais, a gente tem falado muito aqui, Ronaldo Gazola. Hospital de referência. Esgotado, hospital de referência. Vamos lá, Instituto Estadual do Cérebro, lotado. Então, todos os principais hospitais aqui do Rio de Janeiro, Hospital Anchieta, lotado. Todos, gente, então, com essa ocupação neste momento. A situação realmente é muito grave.